o mistério das velas. E você vai encontrar diversos procedimentos de acender uma vela. Tem gente que simplesmente acende a vela e, com a intenção firme naquilo que quer, determina para quem que a vela vai ser. Por exemplo, acende uma vela e diz: ofereça essa vela a Nossa Senhora Aparecida, ofereça essa vela a Santo Expedito, ofereça essa vela a Santa Bernadette. Faz os pedidos e entrega na base da intenção. É uma forma bem comum de se firmar. Bem comum. Mas não o suficiente. Quando você for firmar uma vela, no sentido religioso, porque tem um sentido magístico, que tem alguns procedimentos um pouco mais misteriosos e ocultos. No sentido religioso, você pode acender a vela, seja ela na cor que for, tá? Acende-se a vela, faz o sinal da cruz em você, porque a cruz é um sinal, é um símbolo, um arquétipo de portal, de transdimensionalidade e interdimensionalidade. O triângulo ele é multidimensional. Quando você vê uma cruz dentro de um triângulo, está falando da multidimensionalidade mais a trans e a interdimensionalidade. E você acende a vela, faz o sinal da cruz em você e diz: pelo Cristo que é em mim manifestado, na unidade do Espírito Santo, em nome de Jesus, São José e Santa Maria, consagro esta vela a, aí fala o nome da entidade, ou as entidades, e dá continuidade dizendo assim: em respeito às vossas egrégoras, lhes peço que, ou só agradece, só faz um agradecimento, lhes peço que, aí faz ali o pedido ou agradecimento, ao encerrar diz: em nome de Deus, agradeço, porque esta oração já está atendida. Muito obrigado. Está aí um modo clássico e tradicional de se firmar uma vela no sentido religioso. Para firmar no sentido magístico, é importante você ser iniciado em uma magia, porque lá vai ensinar como você deve fazer a auto-aplicação daquela magia, a sustentação nela em nível planetário, se assim for necessário, a prece certa para dedicar aquele ponto de força e aquelas velas e os demais apetrechos necessários com uma finalidade diretamente de fazer com que a mente altere uma realidade. Magia é isso, é você colocando a mente diretamente para alterar uma realidade. O mago ele é um copartícipe do processo. No sentido religioso, você transfere geralmente toda a situação para uma entidade. Você acende a sua vela, faz os pedidos e joga todo o atributo e o mérito exclusivamente nas mãos das entidades. Isso no sentido religioso. No sentido magístico, o mago ele participa do processo. Portanto, no modo que ele consagra as velas e oferece, ele se coloca como um coautor do que está acontecendo ali. É um processo um pouco mais aprofundado e pactual, no bom sentido do termo. Aqui tá desse jeito que foi queimado pólvora, tá? Quando a oferenda, quando a vela segue acompanhada com algum tipo de oferenda, esta oferenda, depois que as velas terminam, devem sofrer um encaminhamento. Você deve colocá-las num ponto de força.
Na dúvida, quando não souber o ponto de força em que deve ser destinada aquela oferenda, seja uma mata, seja uma pedreira, seja uma cachoeira, coloca-se numa praça. Por quê? Porque a praça, geralmente, a confluência de energia que existe ali, por ser um ponto de encontro e tem energias das mais diversas das mais diversas apresentações eletromagnéticas de encarnados e desencarnados, é um campo neutro, é uma zona neutra. Ao colocar ali, há seres especializados em recolher essas energias nesses lugares, que não chega a ser um ponto de força em si, mas pode se tornar quando alguém ativa alguma lei. No caso, tendo um ponto de força ativado ou não, você pode entregar numa praça sem o menor problema. Agora, existem oferendas que elas podem ser jogadas no lixo. Tá? São as chamadas oferendas simples, que você faz simplesmente no sentido devocional, que você coloca ali aquela oferenda, uma fruta, algum doce, alguma coisa assim, e alguns dias depois, 24 horas, 72 horas, cada pessoa estabelece um prazo ou em conformidade com as suas entidades, e depois aquela oferenda pode ser depositada no lixo normalmente. Tá? Pede licença e joga sem o menor problema. Quando você acende uma vela para um santo, uma entidade, um orixá, você está fazendo uma firmeza. Quando alguém fala firma o seu santo, firma o seu guia, firma a sua esquerda, está falando para você acender uma vela para aquela entidade ou aquela divindade. Você pode fazer isso num cantinho qualquer da sua casa, ou do seu quintal, ou mesmo num endá. Isso é um endá. Um endá, ele é um altar que não é principal. Qualquer altar que não seja o altar principal daquela igreja, daquele templo, daquele centro, é chamado de endá. São os chamados altares secundários. Ah, mas esses altares não têm a mesma força que o altar principal, o altar mor. O altar mor é chamado de PG. Bom, eles podem até ter a mesma força, mas não são aqueles os quais toda a atenção é dirigida. O PG é um ponto de força, um altar principal onde toda a irradiação é emanada dali. E a atenção das pessoas todas é voltada para aquele ponto. A psique humana precisa disso. Aqui temos mais um exemplo de um endá. É um altar secundário, não é o PG, mas em termos de qualidade de força, também tem grande poder. Ficam as entidades que representam também a equipe espiritual daquela casa. Já mostramos como fazer uma firmeza simples neste vídeo, então você já aprendeu a fazer uma firmeza. A cor da vela pouco importa numa firmeza, sim, ela importa enquanto campo de força. Você está trabalhando a saúde, por exemplo, vai acender geralmente uma vela com tons verdes. Está trabalhando a abertura de caminhos, o vermelho, o azul, uma questão mais voltada à justiça, ao equilíbrio, marrom com laranja. Isso importa, importa muito. Mas as palavras e o método de ativação daquela firmeza serve para todos os tipos de velas. É isso que eu quis dizer. Vamos falar um pouco também de assentamento. Aqui, por exemplo, está um assentamento de Xangô, é um exemplo. Para que servem os assentamentos? Os assentamentos servem para representar o axé daquele orixá. Você não vai fazer um assentamento, por exemplo, de um caboclo, um assentamento de um preto velho. Você pode fazer uma firmeza, para ter um ponto riscado daquele preto velho ali, uma imagem dele, alguma coisa que represente o preto velho, o caboclo, o boiadeiro. Assentamento exclusivo de orixá.
para representar o campo, o portal e a importância vibratória, energética daquela divindade na sua vida, naquele templo ou naquela casa. Então, geralmente você vai montar um alguidar, dentro do alguidar uma quartinha com as pedras e ervas daquele orixá. E, se quiser, a imagem do orixá perto também, alguns otás, que são as pedras. A metodologia é praticamente a mesma para se fazer um assentamento. É obrigatório? Não, na Umbanda não é obrigatório fazer assentamentos. Tá? A imagem de uma entidade, já pode, uma vez cruzada e benzida, ela já representa o assentamento daquela entidade, ou mesmo de um orixá. Mas nós trazemos isso das religiões de matriz diretamente africana, que tem seus orixás representados por assentamentos. É um respeito àquela ancestralidade, mas na Umbanda não é obrigatório ter o assentamento. Quando um filho na Umbanda pode ter seu assentamento, geralmente ele assenta o orixá depois de fazer o seu buri. Tá? Geralmente ele assenta depois de fazer o seu buri. Antes não há tanta necessidade assim. Por que não há tanta necessidade assim? Por que não há tanta necessidade assim? Porque ele ainda não está coroado, ele ainda não fez toda a abertura da egrégora dos portais no seu chakra coronário. Então não há aquela necessidade de ele sustentar um campo vibratório na casa dele ou no centro que ele frequenta com um assentamento, que é um tremendo de um ponto de força. Ali é como se fosse um pedaço do seu orixá, ali naquele lugar, naquele recipiente, digamos assim. O assentamento, geralmente, ele vai ter as ferramentas do orixá. Tem o alguidar, como nós mostramos, a quartinha no meio, com as ervas e pedras daquele orixá, e em volta da quartinha, você pode colocar as ferramentas daquele orixá. O ofá de Oxóssi, o machado de Xangô, o Oxá, o abebé da Oxum, que é o leque, fica a seu critério. O tridente, no caso de Exu, mas Exu também pode pedir uma faca, ferro de linha de trem, parafuso de linha de trem, desculpa, e outras coisas mais. A cor da quartinha que vai no assentamento geralmente está relacionada à cor daquele orixá. De Xangô pode ser... A de Xangô pode ser marrom, a de Oxum roxa ou azul marinho, a de Iemanjá azul clara, de Oxóssi verde. Mas na ausência dessas quartinhas, você pode estar usando a branca, que é bem genérica para todos, ou a de barro. Esse é mais um módulo do curso de sacerdócio e teosofia de Umbanda. E você aprendeu aqui sobre firmeza de velas, assentamentos, endás e outras coisas mais. Fique conosco e acompanhe a dinâmica de nosso trabalho. Você é parte essencial da nossa caminhada. Muito axé, muita paz e muita luz, e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.